Olá, para quem não me conhece, eu sou a Becky e hoje teremos a continuação da história do trauma da Riley. Para quem não viu o vídeo anterior, eu recomendo que você assista, mas eu darei um breve resumo do que aconteceu. Basicamente, a Riley sofreu um acidente de carro juntamente com seus pais, e enquanto ela estava passando por isso, simplesmente todos os seus sentimentos começaram a ser perseguidos por algum tipo de criatura, uma gosma preta. E essa gosma preta começou a perseguir os sentimentos da Riley, pegando cada um deles. E esse é um breve resumo do que sabemos da história até o momento, ou por enquanto. A animação já começa de uma forma completamente caótica. Nós vemos a cena do acidente, onde podemos ver a Riley que está sendo reanimada pelos médicos e os seus pais que estão atrás, olhando para toda a situação, desesperados. E então nos é mostrado o Vergonha após ter sido pego pela gosma. E ele fala, tristeza, não chore. Então nos é mostrado rapidamente a Riley sendo levada pelos paramédicos para a ambulância. Então nós vemos o tédio, e ele diz, a alegria disse que iria nos salvar, mas estou com medo. E rapidamente nos é mostrado a ambulância indo em direção ao hospital. Então nós vemos a raiva que diz, eu odeio isso, nos tire daqui. E nos é mostrado os pais da Riley no hospital. Então a inveja aparece e ela fala, nojinho, eu não consigo sentir a sua mão. Novamente nós vemos os médicos e eles estão começando uma cirurgia. Então nós vemos a nojinho e ela fala, isso não pode estar acontecendo. Novamente nós estamos no hospital e vemos que a cirurgia está quase terminada. E então nos é mostrado a ansiedade que está falando, o que podemos fazer? Isso não está correto. Então novamente no hospital nós vemos a mãe da Riley conversando com alguém. O medo aparece e ele fala, eu falhei. Os pais da Riley agora foram convidados a entrar na sala. E com isso vemos a tristeza que fala, isso é triste, muito triste. Então nos é mostrado a mãe da Riley de mãos dadas com ela. E a alegria fala, Riley, onde está você? Nós vemos que a Riley acorda, e assim que isso acontece, toda a gosma preta que estava infestando a sua mente começa a recuar, deixando que os seus sentimentos voltassem. Ainda desmaiados, alguns deles começam a falar algumas coisas estranhas. Primeiro, o tédio. Ele fala, você não fez apenas nada. E o Vergonha rapidamente elogia a tristeza, dizendo que ela sempre foi fofa aos seus olhos. E assim que ele percebe que eles não estão mais naquele local preto, naquela gosma, ele fica extremamente tímido ao perceber que todos ouviram. Após voltarem ao normal, a alegria começa a se perguntar o que foi isso. E rapidamente, a Dojinho fala que aquilo foi totalmente nojento, sobre toda a questão daquela gosma preta. Então, rapidamente, nós vemos a inveja, que afirma que realmente a gosma era macia. E nesse momento, nós vemos a raiva, que demonstra estar totalmente insatisfeito com essa situação, onde ele diz, alguém quer me dizer o que aconteceu? E com essa situação, a ansiedade e o medo, eles começam a conversar entre si, onde basicamente eles ficam se desculpando por não terem conseguido salvar um ao outro. Mas neste momento, a atenção de todos eles é tomada por algo. Todos eles ouvem a voz da Riley chamando a sua mãe. Automaticamente, eles olham para o monitor e veem a situação da Riley, que está no hospital agora. A Riley, totalmente confusa, começa a se perguntar o que aconteceu. Os seus pais dizem para ela não fazer muitos movimentos, já que ela pode se machucar. Então, nesse momento, a Riley começa a olhar para o seu corpo e perceber o como ela está totalmente enfaixada. E com isso, a ansiedade e o medo tomam controle do painel, fazendo com que a Riley haja de uma forma totalmente desesperada. Com isso, os pais da Riley ficam muito assustados. Então, os outros sentimentos da Riley tentam parar a ansiedade e o medo, pois eles estão assustando os pais da Riley. Rapidamente, o medo e a ansiedade pedem perdão por isso, só que eles estavam muito assustados com toda a situação. Então, nós vimos a mãe da Riley, que disse que irá explicar para ela tudo o que aconteceu. Ela disse que eles estavam andando de carro durante a chuva, mas de repente um caminhão chegou perto e acabou batendo neles. Eles não haviam se machucado muito,
mas a Riley, infelizmente sim, ao ponto que ela teve 3 fraturas no seu corpo. Mas a mãe dela tenta acalmá-la dizendo que está tudo bem, já que agora ela só precisará fazer fisioterapia por alguns meses. E ouvir essas informações deixa a Raiva totalmente cheio de fúria, ao ponto que ele até diz que eles deveriam ir atrás do cara do caminhão e quebrar suas pernas por ter dirigido tão rápido. E com isso, todos os outros sentimentos também começam a surtar, como exemplo, a própria tristeza que começa a ficar muito triste e chorar todo lado. A inveja que começa a pensar o que os seus amigos irão dizer e o que eles farão. Já a ansiedade começa a calcular o que será do futuro delas, já que agora a Riley não poderá jogar o seu jogo favorito. As únicas emoções nessa situação que estão paradas sem fazer nenhum tipo de barulho são a alegria e o vergonha. O vergonha, vendo toda a situação, dá um grande grito para que todos eles calassem a boca. A alegria agradece ao vergonha e rapidamente nós vemos novamente a Riley, e ela pergunta para os seus pais e os seus jogos, os campeonatos, como ela irá continuar, e a sua mãe responde dizendo que isso deveria ser a última coisa que ela deveria pensar agora, já que ela deve focar em seu tratamento. Então a Riley percebe barulhos de choro e vê o seu pai chorando. Ele pede desculpa por tudo e admite que ele estava muito assustado. Todas as emoções da Riley ficam tocados com essa situação e rapidamente nós vemos o que molda a personalidade da Riley, onde a própria personalidade da Riley afirma: eu sou gentil. E com isso nós vemos a Riley fazendo um ato de gentileza para o seu pai. Ela diz que está tudo bem porque ela está ali e pede um abraço. Novamente nós vemos as emoções da Riley olhando para aquilo que molda a Riley e está falando: eu sou amada. Vendo isso, o medo afirma que finalmente as coisas podem voltar a ficar tudo bem. E no meio dessa situação, eles acabam percebendo algo. Uma nova memória acabou de chegar, sendo ela a memória do momento que o acidente aconteceu. E ela está com a cor do tédio, já que sabemos que antes do acidente acontecer, a Riley estava com muito tédio no carro. Mas com isso, as emoções começam a perceber algo, porque não foi criada uma nova memória com toda essa situação nova da Riley com o seu pai e ela sendo abraçada. Eles começam a se perguntar que talvez depois de aquela gosma ter aparecido, o sistema quebrou. Então, a Raiva afirma que se eles têm que tentar algo, vai ser ele que vai fazer. E ele diz que não deixem a ansiedade tentar fazer algo, ou seja, tentar consertar o sistema. A ansiedade fica um pouco ressentida com isso, mas deixa pra lá. Com isso, a Raiva tenta escalar um mural de memórias da Riley. Novamente, nós vemos a Riley e a sua mãe. A sua mãe pergunta se ela se lembra de alguma coisa que aconteceu e se ela está com dor. A Riley afirma que não está doendo muito seu corpo, mas que ela não consegue lembrar de nada. Então, a Riley começa a tentar forçar sua mente a se lembrar. Ela fala que estava sentada no banco, apenas entediada. Então, ela viu alguma coisa quando olhou para a janela. Ela viu uma luz muito brilhante como a de um farol e vários barulhos muito fortes. Novamente, nós vemos os sentimentos da Riley. A raiva continua escalando, até que ele se assusta com simplesmente a gosma saindo de um duto. A gosma mais uma vez começa a invadir todo o local e acaba pegando a próxima memória que teria, sendo ela provavelmente a memória total do acidente. A gosma, tendo em sua posse aquela memória, começa a se transformar em algo totalmente inesperado. A gosma simplesmente começa a se transformar em um tipo de cópia da Riley, como se fosse a sombra dela, o que deixa todas as outras emoções totalmente assustadas. Então, a animação é simplesmente finalizada com a alegria perguntando se aquela pessoa era a Riley. Bem, agora eu irei dizer a minha teoria e o que eu entendi até este momento, já que no final da animação nós vemos que haverá uma continuação. Basicamente, após a Riley ter sofrido o acidente, ela criou um grande trauma. E esse trauma aparentemente é essa gosma. Após o acidente, ela ficou desmaiada por muito tempo. Quando ela finalmente acordou, ela não se lembrava de nada do que tinha acontecido. E eu acredito que seja por esse motivo que a gosma simplesmente sumiu, já que a Riley não se lembrava do seu trauma. Mas tudo mudou quando ela tentou se forçar a se lembrar do que aconteceu, fazendo assim com que a gosma voltasse com tudo, pegando a memória do acidente. E então, nesse momento, nós vemos que a gosma começa a se perceber
personificar na forma da Riley. Bem, eu acredito que essa gosma tentou pegar a memória da Riley assim que apareceu de novo, exatamente porque essa memória é a memória do acidente. E de alguma forma, o trauma da Riley quer esconder este acontecimento. Eu acredito que todos vocês devem saber que nosso cérebro tem muitas formas de defesa, vários tipos de mecanismos diferentes. E um deles é que quando acontece um trauma muito grande, nós conseguimos tentar escondê-lo, utilizando, como possamos dizer, um tipo de máscara, tentando camuflá-lo de alguma forma. Como exemplo, já existiram várias pessoas que acabaram passando por grandes traumas durante a infância, mas acabaram esquecendo totalmente dessas memórias, já que o seu cérebro usou isso como forma de mecanismo, fazendo essa pessoa esquecer, assim, não tendo um trauma. Então, eu acredito que é isso que acontece nessa cena. Por isso, a gosma sumiu quando a Riley acordou, já que ela não se lembrava de nada, mas voltou a partir do momento que ela tentou se lembrar. E com isso, eu acredito que o próximo vídeo, ou a próxima animação, vai ser simplesmente essa gosma tentando continuar com as memórias ruins da Riley, para que ela não se lembre do seu trauma. Bem, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação para receber mais vídeos como esse. Também, por favor, siga o meu Instagram, o Kizona. Lá eu posto várias coisas sobre o conteúdo que eu faço. Mas bem, muito obrigada por tudo e tchau!